Então, aqui estamos saudando a todos vocês para mais um estudo das lições da Escola Sabatina. E desta vez o assunto é bem polêmico, né? Não para nós que cremos na Bíblia, mas no mundo. É sobre os mortos. No caso aqui, especificamente, é sobre os mortos em Cristo. E nós temos que ter bom conhecimento a esse respeito, porque devemos ajudar a outros a entender sobre esse assunto. No tempo dos Tessalonicenses, eles entendiam de uma forma bem estranha, errada. Estavam vivendo preocupados com relação a esse tempo. Hoje, não se crê mais do jeito que eles criam, mas há outras maneiras totalmente erradas em que a maciça maioria dos habitantes desse mundo acredita, não é verdade? Então vamos fazer a nossa oração aqui inicial. Santíssimo Senhor Deus que estás nos céus, te pedimos que tu nos abençoes nesse estudo, para que possamos fazer a tua vontade e entender qual é a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos ler aqui o verso para memorizar, não é? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Bom, os Tessalonicenses, como todos já devem ter estudado aqui nessa lição, eles não tiveram uma boa compreensão a respeito da morte. Talvez Paulo nem tenha lhes ensinado tudo a respeito da morte. Ele, como já vimos, ele só se referiu à morte de Jesus Cristo e que Jesus Cristo iria ressuscitar e que já ressuscitou, né? E os Tessalonicenses, por algum motivo, eles entenderam ou criam de uma forma assim, que quem morresse na época no dia da volta do Senhor Jesus Cristo estava perdido. Ou seja, teria que permanecer vivo até aquele dia, porque senão não se salvaria, estaria perdido. Então, cada vez que alguém falecia, um pai, uma mãe, um filho, por doença ou por algum outro motivo, eles evidentemente se desesperavam, porque era uma separação para sempre, não é? Então eles se desesperavam, e os que permaneciam vivos ficavam preocupados. Se alguém ficasse doente, qualquer coisa, já ficavam muito preocupados. Oh, será que eu vou morrer? E se eu morrer, nunca mais. E assim que eles acreditavam. Então era muito triste a vida deles. Por isso que Paulo escreveu aqui esse trecho que nós vamos estudar a respeito dessa questão, esclarecendo isso tudo. E isso esclarece também para os nossos dias, não é? Então é um estudo muito interessante, muito importante para nós termos aqui. Da morte, na verdade, ninguém gosta, né? Aliás, gosta aqueles que pertencem a Satanás. Esses gostam da morte, porque eles gostam de ver pessoas morrendo na televisão, nos filmes, eles gostam de ver filmes violentos. Nós adventistas não gostamos disso, é lógico que não. Nós não somos das trevas, nós somos da luz. Os que gostam da morte, eles gostam de ver filmes, não é? Eles gostam de ver cenas, ler histórias. Tem que ter violência, tem que ter morte, né? Então esses que se perdem gostam dessas coisas, né? E passam às vezes horas diante disso, inclusive em noticiários, né? Hoje em dia, nesses últimos anos e principalmente nesses últimos meses, o que os noticiários estão enfatizando, as cenas de assassinato, de morte, é todos os dias. Então você tem que usar o poder que te deram, que se chama controle remoto, não é? Você está assistindo o teu noticiário, uma coisa assim, você ainda precisa assistir, então desligue, ou troca de canal, faça alguma coisa, mas não assista aquilo que os ímpios gostam tanto e que ganham muito dinheiro com essas coisas, não é? Bom, então os Tessalonicenses criam dessa maneira. Hoje, em nossos dias, há uma outra crença bem estranha. A Bíblia não combina com a Bíblia. Bom, que existe uma alma que não morre, não é? E portanto, se morre é o corpo, e a alma então se desprende do corpo e vai para junto do Deus Criador, não é? E fica ali então cuidando daqueles cujo corpo ainda não morreu.
se isso fosse verdade, a Bíblia teria que ter escrito isso de uma maneira bem clara. A Bíblia tem muitas referências a respeito do estado dos mortos, né? A respeito da ressurreição, na segunda vinda de Cristo e coisas assim, né? Então, nós não temos necessidade de crer em coisas absurdas, que aparentemente são melhores do que a Bíblia. Aparentemente, conforme o discurso, conforme a maneira como são apresentadas essas formas estranhas de crença, não é? Mas veja bem, se o ser humano morre, o corpo só que morre, vamos dizer assim, e existe uma alma que pode se separar do corpo, isso na verdade não existe, não é? Mas vamos supor então, se existe uma alma que vai para o céu, bom, mas então por que Deus nos criou desse jeito, tendo uma parte que pode morrer e outra não? Por exemplo, por que quando Adão e Eva pecaram, o corpo deles se tornou mortal e a alma deles não se tornou mortal? Mas afinal de contas, quem é o culpado daquele pecado? Seria o corpo, que enfim só é corpo? Ou seria a alma que tem o conhecimento? Pois então devia ser o contrário, não é? Sei lá, vê que coisa mais ridícula, mas enfim, vamos filosofar aqui. Então o corpo devia ficar vivo, que não tem culpa de nada, e a alma devia morrer. Então o corpo, sem conhecimento, sem saber quem ele é, nem nada, ficava vivo por aí caminhando, nem sei como. E a alma, que tem o conhecimento, que tem a capacidade da razão, essa então teria que morrer. Não, mas hoje acreditam de um jeito tão estúpido, tão estranho, que o dito corpo, que não tem culpa de nada, este morre. E a alma, que na verdade então teria feito o pecado lá, teria cometido o pecado, esta continua viva e vai para o céu. Então, mais ridículo ainda fica o seguinte: quando Jesus volta, ele vem trazendo todas essas almas juntas com ele, e reintegra elas com o corpo. Para que isso? Porque o que o corpo ficou fazendo aqui na morte, extinto, se a alma que pecou? O que o corpo está... gente, convenhamos, vamos seguir o princípio bíblico. Se você é de outra igreja, outra religião, estude a Bíblia. E aqui tem um bom texto para estudar, não é? Bom, então na verdade haverá ressurreição. E se a ressurreição não é só de um corpo, e sim de um ser humano completo, não é? E pela obediência, as pessoas serão vistas por Deus como alguém que quer ser transformado, alguém que foi transformado e que quer continuar na transformação, que quer continuar na santificação, num relacionamento com Ele, com o próximo, não é? A morte e a ressurreição, assim será para aqueles que dormiram em Cristo. E o que, afinal de contas, é dormir em Cristo? Então, dormir em Cristo é ter vivido como Cristo viveu, porque ninguém morre como Cristo morreu se não viveu como Ele viveu, não é? Cristo viveu para perdoar, e aqueles que vivem em Cristo vivem para receber esse perdão. E se morrerem, porque hoje temos que falar assim, se morrerem, porque nós estamos tão próximos da volta de Cristo, que pode ser que eu e você não morramos. Eu até tenho a convicção, pessoalmente, tenho uma convicção assim, que se eu morrer, vai ser ou por acidente, ou por doença, ou coisa desse tipo, mas não por idade. Não por idade. Por idade, a brevidade da volta de São Jesus Cristo é tão próxima, não sabemos ainda quando, mas estamos no cenário do fim. É tão próxima que eu, com os meus 62 anos, não vou morrer por idade. Lá pelos 87, 90 anos, coisa do tipo, 90 e poucos anos, não vai chegar a tanto. Essa convicção eu tenho, né? Então, os que dormem em Cristo, os que morrem em Cristo, seja por acidente, seja por doença, ou bala perdida, ou não sei, não importa, mas viveram como Cristo viveu, estão aptos a receber o perdão, desejam esse perdão, né? Eles recebem esse perdão não porque foram boas ou porque foram obedientes, etc. Não, eles recebem o perdão porque querem o perdão, gostam de Cristo e querem o perdão. Então essas ressuscitam como Cristo ressuscitou, né? Assim que a Bíblia ensina. Então, vamos ler aqui. É bom esse trecho aqui, é bom fazer uma análise
Podem abrir as suas Bíblias aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 em diante. Então aqui diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, aos que estão mortos, para não vos entristecerdes, como os demais, que não têm esperança. Ou seja, os tessalonicenses se entristeciam como aqueles outros, que não têm esperança de nada. Então aqui agora Paulo explicou: vocês não precisam se entristecer desta maneira. É triste quando morre alguém, mesmo que a gente saiba que ele está salvo. Sempre é triste. Mas não é a tristeza da perda eterna. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Então, essas pessoas vão ressuscitar. Agora, atentem bem para o versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum predeceremos os que dormem. Ou seja, nós, hoje aqui, esses aqui achavam que Jesus ia voltar tão logo que muitos deles não iriam morrer naquele tempo, porque Jesus não disse o dia e a hora. Mas hoje nós temos os sinais vastamente vistos por nós. Nós temos muitos sinais que nós podemos ter certeza que são sinais do cenário do fim. Vamos para o 16, olha só. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, isto é, no momento da volta do Senhor Jesus Cristo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com estes, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Então Paulo disse mais uma coisa aqui muito importante: consolai-vos, pois uns aos outros com estas palavras. Ou seja, parem de sofrer tanto. Sofram só a separação momentânea, mas não a separação eterna. Tenham certeza que há ressurreição para os que morreram. E se alguém está doente, está muito mal e sabe que vai morrer, não fique desesperado, porque vai ressuscitar. De modo que, quando Jesus voltar, vamos ver uma nuvem no alto, uma nuvem escura que vem se aproximando do tamanho de uma mão de um homem e vem se clareando, e depois ela se torna uma luz ofuscante, uma luz muito poderosa. E aí já se escuta a música, e até aí os ímpios também vão ver tudo isto. Aqueles que estiverem vivos aqui nessa época, vão ver, todo olho verá, todo olho dos vivos, mas o olho daqueles que o traspassaram. Esses vão ressuscitar para ver a volta de Cristo. Porque eles, sabendo quem é Cristo, sabendo que Ele é Deus, sabendo que Ele é o Salvador, o mataram, e agora eles vão ver aquele que eles mataram, que ressuscitou, que disseram que é um embuste. Então os mortos, eles ressuscitarão. E já ressuscitam transformados com a vida eterna. Perfeitos. E ato contínuo, logo depois disso, os que estivermos vivos, nós, seremos também transformados. Nós não precisamos ressuscitar, nós estamos vivos, mas seremos transformados, aí seremos iguais a eles. E então subiremos para o céu. Isto é muito bonito. Eu quero ver aquele momento, quando formos transformados, quando formos reunidos com aqueles que já faleceram, eles aparecem por lá felizes, todos nós novinhos, todos transformados, com vida eterna. E aí vamos viajar 7 dias. 7 dias estaremos lá no céu. Creio que todos nós temos o desejo de ter esta experiência, de ser transformado. Esta é uma experiência única. Prepare-se para ela. Porque veja bem, ser transformado equivale a ser criado. Só que os mortos não vão perceber isso. Porque quando eles ressuscitam, é como Adão, quando foi criado. Ele já, quando ele recebeu a vida, ele já estava perfeito. Eva, quando recebeu a vida, estava perfeita. Mas a experiência mais interessante será dos vivos. Você já pensou você estar aqui, se vendo aí com, vamos dizer, um senhor, uma senhora idosa, lá, 80 anos, coisa do tipo,
60, né? Já cansado da vida, etc., já com doenças, com dores, e problemas, etc., de repente ela vê e se enxerga e se percebe totalmente perfeito. Você acabou de ser recriado. Que experiência! Eu quero passar por essa experiência. Vai ser uma experiência única em todos os tempos, desde que Deus iniciou a criação do universo. Que essa seja a nossa experiência. Mas se falecermos, sem problemas. Seremos ressuscitados e transformados e estaremos vivos do mesmo modo. Santíssimo Senhor Deus, cuida agora de nós, para que mantenhamos essa esperança e que vivamos conforme essa fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até o próximo estudo.